E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Anatomia Vegetal, Folhas, aula 1. Meus amores, nós entramos agora nessa parte de folha, a gente já viu tudo sobre raiz, tudo sobre caule, agora a gente vai para outro órgão vegetativo que são as folhas, meus amorizinhos, órgão fundamental para todo tipo de planta, né? Só que a gente vai ver alguns detalhes sobre essas folhas. A folha é um órgão que é responsável pela fotossíntese, principalmente pelo acúmulo de clorofila, né? Só que também através das folhas acontece a transpiração, que é a perda de água através do vapor, que é super importante para o meio ambiente e até para a própria planta, porque nessa perda de água é que vai acontecer a diferença de pressão para a planta conseguir fazer a condução de seiva lá das raízes até o topo da planta. Também a sudação, que nada mais é quando existe um excesso de água, né, em ambientes que ela está muito alagada, muito encharcada, essa raiz, ela acaba liberando esse excesso de água através das folhas, a água acaba saindo em estado líquido. E aí o que a gente tem que saber? As partes da folha. A folha ela pode ser dividida em limbo, pecíolo, bainha, estípulas e vamos ver aqui, ó. Essa aqui é uma folha simples, porém ela é uma folha completa, porque é uma folha que tem tudo. É muito interessante a gente sair, tem uma diversidade muito grande das plantas e das folhas e ficar observando essa é completa, essa é incompleta. O limbo é a parte que é a principal da fotossíntese, né? O pecíolo é esse caulezinho, não dá para chamar, mas é essa parte que prende ela no caule. E aí a gente tem nesse caso a estípula até, que a estípula é uma proteçãozinha aqui do pecíolo, e a bainha costuma ser essa partezinha mais gordinha que prende ela no caule. Essa é uma folha simples, gente. Como é que eu sei que é simples? Porque o limbo não é dividido. E essa aqui é uma folha composta. O que significa? O caule tá aqui e daqui sai o pecíolo. Tem a bainha, tem a estípula, que é essas mini folhinhas que protegem, o pecíolo e aí tem os folíolos, ou seja, a folha compartimentada em três outras partes menores. Lembra que a gente falou da palmeira ou do coqueiro? A palmeira tem o com... Aqui, ó, vamos voltar, vamos achar uma palmeira que eu vou mostrar pra vocês, peraí. Foi até bom que eu dei um pause que bem na hora passou o carro do picolé, que ia ser coisa mais linda. Mas aqui, ó, a gente já tinha estudado, por exemplo, os tipos de caule da palmeira ou do coqueiro, que é o tipo stipe, né? Que é lá na ponta e lá na ponta saem as folhas. Como a folha é considerada aquilo que sai do caule, cada uma dessas é uma folha gigante formado por folíolos. Como que eu sei? Porque eu tenho que sempre olhar onde que está o caule da planta. Então, aquelas partezinhas ali que a gente estava falando, vamos passar aqui rapidão, aquelas partezinhas que a gente estava falando, como o caule é a parte principal, a gente sabe que não são folhas pequenas, e sim são folíolos. Aí, ó, chegamos. São folíolos que compõem a folha total, e aí a gente chama de folha composta. Aí tem essa questão de folhas que são incompletas. Aí a gente tem até o exemplo da folha da monocotiledônia e da dicotiledônia. A folha da dicotiledônia costuma ser uma folha peciolada completa, que ela vai ter limbo, ela vai ter o pecíolo, vai ter assim, às vezes a bainhazinha que vai prender, vai ser uma folha que tem tudo. Enquanto que a folha das monocotiledôneas, ela é do tipo invaginante, que são as gramíneas. As gramíneas costumam ter esse tipo de folha, elas não têm pecíolo. A folha simplesmente desemboca direto no caule. Ela se agarra direto no caule ali com a bainha, sem ter o peciolinho, que é aquela partezinha durinha que se desprende, tá? Então, é uma folha invaginante porque não tem pecíolo. E aí, meus amores, aqui a gente tem a estrutura de uma folha, que ela é basicamente preenchida, que a gente já viu, de parênquima clorofiliano, porque faz a fotossíntese, revestido da epiderme, que é essa camada, que tem uma camada transparente, presença de estômatos, que são essas célulazinhas especializadas, são as únicas que têm clorofila na epiderme, que serve para acontecer as trocas gasosas para fotossíntese. Então,
Tudo isso a gente já tinha visto. Aí a gente vai para a parte dos frutos, meus amores. Nós sabemos que os frutos são o quê? Das angiospermas. E a gente sabe também, já viu que os frutos são originados do ovário da flor. A flor feminina, quando é fecundada, ela vai ter um ovário com óvulo. O óvulo vai virar semente e o ovário vai virar o fruto. Isso nós já tínhamos visto lá no início, né? Então aqui o óvulo vira semente e o ovário vira o fruto. O óvulo tá ali dentro, em forma de semente, e todo esse ovário, com a ação dos hormônios, vão se transformar em frutinhos. Aí o que a gente tem aqui, ó, do fruto, tá? Geralmente o fruto é formado de pericarpo e semente. Esse pericarpo é dividido em epicarpo, que é a casca, mesocarpo e endocarpo. O que a gente tem que saber? O mesocarpo costuma ser a parte carnosa que a gente come. O epicarpo, a casca que a gente às vezes come, às vezes a gente tira dependendo. E em alguns casos, como por exemplo é o do pêssego, tem o endocarpo. Aquele caroço do pêssego que a gente não come, não é a semente ainda. É a semente, tá? É o fruto, aquilo faz parte do fruto. A semente está lá dentro. Você já fez essa experiência? Comer um pêssego, deixar ele um pouquinho no sol, ou nem precisa, pegar um bife de bater... um martelo de bater bife, ou um martelo que esteja na sua casa aí, bate naquele caroço lá na rua, tá? Peraí, deixa eu ter uma ligação aqui. Deu, acabou. Bate naquele caroço e lá dentro do caroço tu vai encontrar uma semente, que é tipo uma amendoazinha, dá pra comer. A semente é meio amarguinha, mas é bem bom. Então, é pra mostrar pra vocês, muitos que tem o caroço, não é o caroço, a semente lá dentro tem a semente ainda. Aquilo faz parte do fruto. Que interessante, né? Aí eu acho, super. Aí a gente tem a classificação dos frutos em relação às suas estruturas. Por exemplo, a gente vai ter os frutos carnosos, que são aqueles que vão ter essa parte do pericarpo macio e suculento, tipo a laranja, e aqueles... carnosos apresentam relativamente macio e suculento, geralmente são comestíveis, ricos em nutrientes, e dentro dos carnosos vai ter a divisão de bagas e drupas. Bagas são aqueles que têm várias sementinhas, tipo a laranja, coisa, né, que a gente sabe que a gente está comendo, jogando fora as sementes. E tipo a drupa, que tem um único caroço, que é o caso do abacate, tá? Então os carnosos são esses que a gente come, dentro dos carnosos tem baga, que são várias sementes, e drupa, que é uma semente única, e aqui também dando o caroço é que tá a semente do abacate. Beleza? Baga e drupa. Aí, meus amores, a gente tem os frutos secos. Os frutos secos, eles são aqueles que não são muito, digamos assim, eles são às vezes nutritivos, mas eles são bem consistentes, tipo a castanha. A castanha do caju é o fruto. O caju não é fruto, a gente já vai falar o que ele é, mas ele é um fruto seco. E dentro do fruto seco existem os deiscentes e os indeiscentes. Os deiscentes é aquele que rapidamente o fruto se abre e a semente chega no ambiente. E o indeiscente não, é quando é fechadinho, a semente fica lá dentro presa, tá? A pessoa precisa comer, o animal precisa comer para conseguir achar a semente. E tem os frutos falsos ou pseudofrutos, que é isso que eu falei para vocês, que são esses frutos que são de mentirinha, ou seja, é tipo o caju. O caju, aquela parte que a gente come amarela, ou que faz o suco, não era o ovário da planta, não era o ovário da flor, era o receptáculo, aquela parte que prende a flor no caule. E aquilo ali se desenvolveu. E a castanha de caju, sim, que era o fruto, que era o ovário, e que dentro vai ter a sementinha. Então tem várias frutas que a gente come que a gente não tá comendo um ovário transformado, né? Tipo a maçã. A maçã, aquela parte que a gente come comestível, não é o fruto. O fruto é bem aquela partezinha pequenininha que tá na volta da semente que a gente costuma descartar, né? O morango, a mesma coisa. O morango é uma infrutescência que a gente chama, porque cada pontinho preto que a gente enxerga do morango, aquilo ali era um mini ovário que se transformou. Aquela parte vermelha e branca que a gente come, era outras partes da flor que não eram o ovário. Então a gente não tá comendo. Claro que no final a gente engole vários frutos, mas a parte vermelha mesmo, ou branca, não era o fruto verdadeiro, né? São falsos frutos ou pseudofrutos. Então, resumindo, a gente tem os frutos secos, que são aqueles que têm pouca água, tá?
tipo as ervilhas, as castanhas. Os carnosos têm água e substâncias nutritivas. Aí a gente tem os frutos deiscentes, que em relação se abrem depois de um determinado momento e liberam as sementes. E os indeiscentes, aquele que a gente tem que comer para encontrar a semente lá no fundo. E aí a gente tem aqueles monospérmicos, que tem uma semente só, pêssego, abacate, e os polispérmicos, que tem muitas sementes, tipo melão, abóbora, melancia, abobrinha, berinjela, todos esses que tem sementinha dentro, tomate, são frutos, tá? E aí, meus amores, nós temos as sementes, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, que aí a gente fala das sementes e das flores. E a gente se despede também, porque é o último vídeo do ano. E depois, aula presencial se a vacina chegar.